Olá pessoal, aqui é o Christian Sabino, CEO da Startup Destiny Já, e a gente veio falar hoje um pouco mais sobre a nova tecnologia que é a logística reversa, que tem a ver como principal instrumento para alcançarmos a execução e o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei Federal 12.305, que define a política nacional para o tratamento dos resíduos. Haja vista que nós não temos espaço físico para comportar a quantidade de resíduos gerados diariamente, principalmente também a perda de matéria-prima. Por esse motivo, o Decreto 5683-R, de competência no Espírito Santo, ele define que indústrias, importadores, distribuidoras, comércios, tanto varejistas quanto superatacadistas e, claro, o consumidor final, participem justamente desse processo da logística reversa. E o que é a logística reversa? É basicamente a logística de retorno do que? Das embalagens pós-consumo para reciclagem, reaproveitamento e transformação. Isso é fundamental, porque evita-se passivos ambientais, evita a contaminação ambiental e principalmente qualquer tipo de notificação e multa para as empresas. Do outro lado, nós temos a contribuição para a sociedade, melhorando e deixando cidades mais limpas e principalmente a geração de trabalho e renda. Portanto, existem dois formatos básicos para implementação da logística reversa. O primeiro é a logística reversa própria. É aquela onde a empresa, o importador, a distribuidora, o comércio, eles criam seu próprio sistema de logística reversa, que abrange ecopontos, que abrange centrais de tratamento, de recebimento de resíduos, que abrange veículo para coleta, abrange equipe de coleta e principalmente a participação dos principais atores, que são os catadores e alguns operadores privados também. Nesse modelo, todo e qualquer investimento é realizado especificamente por essa companhia. Já no segundo modelo, nós temos o modelo coletivo, que é um modelo muito utilizado no Brasil e no mundo, onde um colegiado de empresas, independente se do mesmo segmento ou não, eles definem um termo de referência, um termo de compromisso, e a partir de então definem as premissas e metodologias para a execução dessa logística reversa. Por quê? Muitas têm pontos de venda da última milha coincidentes, sinérgicos. Os mesmos lugares que vendem uma tinta, vendem materiais de construção e vice-versa. Então, nessa sinergia, eles conseguem subsidiar, ratear o custo. Isso gera um modelo mais prático e econômico. E por que é importante falar mais sobre esse novo decreto? Esse decreto é novo, ele é basicamente de abril de 2024 e estabelece um prazo de adequação que compreende 180 dias. Portanto, entre outubro e dezembro, finda-se esse prazo. E aí cabe todo esse papel de orientação. E aí a gente tem aqui algumas nomenclaturas fundamentais, que devem ser bem reconhecidas. Então, o Estado, ele visa com esse decreto a implementação, a estrutura do sistema de logística reversa estadual, que prestará contas também, claro, para o nacional no segundo momento, gerando dados para novas políticas públicas. Mas para se alcançar, as partes, os atores precisam estar entendidas de como será esse funcionamento. Então, o governo, através do IEMA, da SEAMA, criará um sistema eletrônico que fará todo esse controle da origem, do transporte e até a chegada ao reciclador. E isso garantindo que esses elos, essas informações tenham precisão. Por quê? Porque a fábrica, o importador, o distribuidor e o comércio, eles têm que atender às metas de logística reversa que estão definidas no Planares, que é o Plano Nacional de
resíduos sólidos e basicamente precisam, com base no ano anterior, fazer essa compensação, esse cumprimento. E aí entra-se alguns termos, algumas terminologias muito importantes a serem consideradas. Bom, o primeiro elemento são os acordos setoriais. O que são acordos setoriais? São acordos firmados entre as entidades privadas, representativas, indústrias, fabricantes, distribuidores, entre outros, e a entidade pública, que faz esse controle realmente regulador. Também nós temos o papel fundamental do catador, da catadora, da associação, da cooperativa, que são os verdadeiros agentes verdes que estão na última milha, vão lá e coletam. Assim como os operadores privados também, que fazem a coleta de materiais recicláveis e também ajudam a limpar o planeta. Entra a figura também do certificado de crédito de reciclagem. O que é isso, Christian? Ele é o documento que valida todo o processo de reciclagem do material, gerando, a partir das entidades gestoras ou pessoa jurídica equiparável, que esse material que está retornando para a indústria recicladora realmente chegou nessa indústria, realmente foi reciclado e se tornou um novo produto. Isso é fundamental para garantir a imparcialidade do processo. Então veja só, a associação de catador ou o operador privado faz a coleta de materiais recicláveis na cidade. Quando ela faz essa coleta, ela forma um lote para dar uma quantidade suficiente, uma característica adequada para o recebimento na indústria. Essas operações geram uma nota fiscal de venda para o reciclador. Essa nota fiscal, ela é capaz de gerar um crédito de reciclagem. Ou seja, o que significa isso? Ela gera um crédito, que é um certificado virtual, e que gera uma bonificação para essa atuação, tanto dos catadores quanto dos operadores privados. Por quê? Porque eles estão tirando esses itens, esses resíduos do meio ambiente, e são atores fundamentais, por exemplo, os catadores. Uma vez que eles retiram esses materiais emitindo essa nota fiscal ela é encaminhada para a entidade gestora, que envia para uma auditoria imparcial, ou seja, ela mesma não pode fazer essa verificação, essa auditoria. Ela manda para uma terceira parte chamada verificador independente. Esse verificador independente confirma se essa nota, se esses dados, se essa massa, tanto do plástico, metal, vidro, entre outros materiais, realmente são suficientes, são precisos e rastreáveis. Por que isso, pessoal? Para evitar que uma mesma nota seja usada em duplicidade, para que ela seja usada mais de uma vez. Então, é muito importante ter esse sistema de checagem. Uma vez que esse sistema de checagem, ele aprova essa nota, a entidade gestora dá sequência e comercializa esse volume, esse estoque de massa para as indústrias que têm a meta de compensar. Por que esse sistema ele existe? Porque é sabido que num país de dimensão continental como o Brasil, não é necessariamente mais eficaz montar uma estrutura própria que consiga atender todas as regiões do continente Brasil. Então, adiciona-se ao programa de logística reversa próprio, o sistema de compensação através das plataformas digitais, ou vice-versa, onde há compensação de forma virtual. E o mais importante é a geração de impacto, tanto ambiental quanto social. Por quê? Porque uma vez que você faz a compensação na segunda hipótese, que é de compensação virtual, com as plataformas que têm as notas homologadas, junto às entidades e órgãos verificadores,
você está impulsionando ainda mais, impactando ainda mais as associações de catadores da sua cidade, do seu estado, por exemplo. Então isso significa que eles vão produzir mais, vão gerar maior receita e principalmente retirar do meio ambiente mais volumes de materiais. E aí, dando sequência, a gente vai passando desde uma entidade gestora, como eu mencionei, entidade representativa que representa, entidades como sindicatos, como indústrias, empresas e assim por diante. O modelo coletivo, como eu disse, que abrange um ou mais segmentos e que tem sinergia entre si para a estruturação de um programa de logística reversa. O modelo individual, que eu já mencionei, o operador logístico, que é uma pessoa de direito privado que também faz essa atividade de seleção. O termo de compromisso, tanto no modelo de programa individual quanto no programa coletivo, há necessidade de desenvolver um termo de compromisso e protocolar ele junto à SEAMA estadual. Por que, Christian? Porque esse é um processo, é um rito do ordenamento que formaliza não só a intenção de uma entidade, de um segmento ou de uma companhia no modelo individual em fazer a logística reversa. E isso é fundamental ser trabalhado, ser orientado de maneira antecipada ao fim, obviamente, do prazo de 180 dias. Por quê? Porque no final do prazo o Ministério Público fará a cobrança dessas companhias. E aí a gente perpassa por uma série de fatores que são essenciais. Então, primeiro, a obrigatoriedade. Não é permitido, não é livre o direito de não cumprir a logística reversa. Por ser um ordenamento jurídico, todas as indústrias, importadores, distribuidores e comércios que atuam no Espírito Santo ou que colocam produtos novos no Espírito Santo estão suscetíveis a esse ordenamento jurídico. Christian, mas eu sou de fora e coloco produto aqui no Espírito Santo e não sabia. Bom, é muito importante entender que o decreto foi homologado, ele foi promulgado, aprovado em abril de 2024 e tem 180 dias para a adequação. E aí a gente está fazendo justamente esse trabalho de desenvolvimento com esses atores, indústrias, associações de catadores, para quê? Para que esse ecossistema ele tenha pujança, ele aconteça de acordo com as premissas que estão no decreto. E aí vamos considerando vários outros fatores que são fundamentais. A empresa não aderente ao modelo coletivo poderá realizar o modelo individual. Então a gente já explicou isso. Os modelos individuais terão que cumprir todos os requisitos também trabalhados e exigidos junto a entidades representativas e ou entidades gestoras. O que vem a ser uma entidade gestora, Christian? A entidade gestora, ela é uma entidade que é aprovada pelo Ministério do Meio Ambiente para fazer essa representação de um setor. Então, se eu sou de uma indústria, por exemplo, de uma indústria plástica, eu preciso ter a chancela de uma entidade gestora que ela vai não só desenvolver o programa, também vai auxiliar na implementação e principalmente no monitoramento e na medição dos resultados e apresentar esses resultados pelo menos uma vez ao ano para o Ministério do Meio Ambiente para que esses dados sejam publicizados após fiscalização. E claro, todo e qualquer dado para o setor público permite ou não a criação de políticas públicas. Então, é muito importante. Levando em consideração que, nesses casos, a gente tem a máxima característica de buscar a conscientização e o engajamento da população. E aí entra um grande aspecto que também é fundamental,
que é o aspecto de envolver os entes públicos, principalmente as prefeituras, principalmente as lideranças que estão à frente, por exemplo, de uma comunidade, de uma região e assim por diante. Então, observem que o sistema, ele de maneira inteligente, tanto no aspecto individual ou coletivo, ele vai ser necessário ser cadastrado na plataforma digital do governo estadual para que toda e qualquer operação seja devidamente rastreada. E aí vem desde a qualificação das empresas que farão a adesão, os operadores logísticos, os verificadores de resultados e a descrição do sistema de gestão de logística reversa. Então, Christian, eu quero fazer o meu sistema de gestão de logística reversa. Sim, é necessário esse desenvolvimento do termo de compromisso, onde você vai estabelecer todas as ações, todos os direitos, todos os deveres, e aí sim protocolar junto ao órgão ambiental competente do seu estado, geralmente a SEAMAS, tanto no modelo individual quanto no modelo coletivo. Nesses sistemas, você vai precisar também determinar metas. Por que meta? Porque precisamos alcançar resultados. Então, se eu vou estabelecer um programa de logística reversa, individual ou coletivo, ele tem que ter início, meio e não existe, nesse caso, um fim provável. Por quê? Porque nós temos uma geração de resíduos crescente no Brasil e no mundo. Então, a cada dia nós estamos gerando, pelo menos de caráter per capita, 1,04 kg de resíduo dia, segundo dados oficiais da ABRELP. E a partir desse movimento, a gente precisa entender que cada vez mais o consumo aumentando, maior será a geração de embalagens pós-consumo, que é o nosso alvo aqui, nesse dado momento. Um plano de comunicação, ele deve ser desenvolvido contemplando campanhas, falando sobre a importância, desse trabalho de logística reversa, do engajamento do consumidor final, devolvendo essas embalagens ou para o catador, ou para o comércio ao qual ele fez a compra, ou para o distribuidor e assim por diante. Por isso que toda a cadeia produtiva é envolvida, abrangendo indústria, abrangendo importador, abrangendo distribuidor e comércio, tanto varejista quanto atacadista, como eu disse aqui. E aí é muito importante entender que nesse regramento nós temos por especificação que embalagens recicláveis podem ser, vamos lá, vidro, papel e papelão, plástico, metal, embalagem cartonada longa-vida e outros materiais, exceto aqueles que já tenham, obviamente, editais de logística reversa próprios. Bom, é muito importante destacar, Christian, eu sou um empresário e eu posso ou não fazer a adesão. A questão de aderir ou não é uma decisão. Decidir por não fazer já era uma decisão. Então, o que a gente está recomendando para as companhias é que conheçam o edital, entendam as regras, para que elas possam tomar a melhor decisão possível. Por quê? A adesão das companhias, das empresas a um sistema ocorre mediante a apresentação pelas entidades gestoras justamente do termo de compromisso. Nesse termo de compromisso, vai ser definido e apresentado uma listagem de todas aquelas empresas que realmente estão aderindo ao programa de logística reversa. Mas, Christian, se eu não aderir? Ao longo do tempo você pode até fazer, mas uma vez que não está dentro desse contexto, você corre o risco de sofrer sanções, penalidades, por exemplo, e é o que a gente não recomenda. O sistema de logística reversa,
Ele passa a ter validade a partir do momento que há o seu cadastramento, há a determinação do termo de compromisso, do termo de referência, e dessa forma todas as ações são desenvolvidas a partir de um cronograma, desde o mapeamento de ecopontos, de centrais de recebimento de materiais, de rotas para coleta, de equipes que farão esse trabalho, isso no modelo individual, no modelo próprio. No modelo coletivo, você já usa o sistema que existe, um sistema já pré-concebido, que são os catadores e que são os operadores privados. Por isso que eles recebem uma gratificação, uma bonificação por cada tonelada que eles retiram do meio ambiente. E aí, nós vamos falando aqui mais, Para projetos de logística reversa que cumpram no mínimo 70% da sua meta de recuperação com as associações de catadores, o resultado global é considerado de 100%. Por quê? Porque a priorização é fortalecer as associações e os catadores. Os demais resíduos a serem recuperados, que correspondem a 30%, eles precisam, ser compensados, porém eles podem ser utilizados através de quê? De operadores privados, e aí complementa-se com os outros 70% junto às associações de catadores. Estabelece como vigência mínima 12 meses, para cada programa, sendo prorrogado automaticamente ou via aditivos. Por quê? Porque é fundamental, como foi posto anteriormente no inciso 6º, a questão sobre as metas progressivas. Isso significa dizer, Christian, que eu fiz ou desenvolvi um programa de logística reversa no ano de 2024, posso paralisá-lo? Não. Por quê? Porque ele precisa gerar as ações, gerar os indicadores e resultados para fortalecer e, principalmente, gerar aprendizados. E o melhor de tudo, uma vez que esses programas eles são instituídos, eles fortalecem a relação entre os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes com o engajamento ao seu consumidor final. Bom, existe também um item fundamental para a comprovação da restituição da quantidade de embalagens em geral inseridas no mercado capixaba. Ok, eu sou uma empresa local ou uma empresa de outro estado, mas coloco o produto aqui dentro. Como é que o governo vai detectar, vai identificar o volume de produtos? Então, isso é uma característica fundamental e inteligência dos processamentos de dados da Cefaz, da Secretaria da Fazenda. Todo mundo que faz a comercialização aqui para o estado ou internamente, a rastreabilidade dessas vendas. Então o estado sabe quanto que a tua empresa vendeu, tanto aqui para dentro quanto para fora. E aí ele vai usar essa competência estratificada aqui para o estado. Da mesma forma, as indústrias de fora lançando seus novos produtos aqui. E aí perpassa-se por uma série de mecanismos de controle para que essas companhias possam apresentar esses dados de volume do ano anterior, aplicado à meta correspondente de até 30%, por exemplo, de compensação, para que inicie-se a execução, a implementação ou do modelo individual de logística reversa ou da compensação virtual que bonifica os atores, como eu já citei, catadores, que são fundamentais para o mecanismo. Como é que é basicamente esse controle, Christian, de forma operacional? Quando a associação de catadores
quando o operador privado ele emite a nota de venda para o reciclador, essa nota ela é encaminhada para uma entidade gestora que envia essa nota para o verificador e ele diz, está aprovado ou não. Não aprovou, ela fica em desuso. Uma vez aprovada, ela pode ser vendida, em termos de compensação para as indústrias que têm a meta a compensar. Então, é a lei da demanda e da oferta. E isso é muito importante entender por quê? Porque nós temos tanto pequenas, médias e grandes companhias. Então, quanto maior for a produção de novos produtos, em tese e proporcionalidade, maior é o volume a ser compensado. Bom, outro dado fundamental é que a utilização de créditos de reciclagens oriundos de operador logístico distinto será válida apenas com resíduos com meta de comprovação inferior a 100%. Ok, Christian, então significa dizer que se eu fizer a minha compensação apenas com operadores privados, eu não consigo atingir 100% do meu ano base? É verdade. Mais uma vez, pela grande focalização em gerar associação e catadores mais empreendedores. E isso passando por um grande trabalho desenvolvido por vários atores aqui do governo que estão qualificando as associações em empreendedores. Notas fiscais, então, e serão os documentos balizadores desse processo. Christian, eu sou um reciclador, recebo matéria-prima de resíduo, porém eu não tenho nota fiscal de onde eu recebo. Não tem validade. Então, a prática de reciclar é muito importante, mas sem também a rastreabilidade, ela entra em descrédito. Christian, eu preciso ter MTR. O que é o MTR, Christian? Manifesto de Transporte de Resíduos. Sim, por isso que você precisa utilizar a plataforma MTRES. No primeiro momento, nesse ano de 2024, não estará havendo essa exigência. O balizador serão as notas fiscais. Porém, é muito importante para fins de fiscalização ambiental, o que? Preparar a emissão do MTR. O que tem no MTR? Tem que ter a qualificação do resíduo, a qualificação do gerador, a qualificação do transportador e do destinador. Por quê? Porque ali você terá realmente a origem do resíduo, o transportador e o final dele. E esses dados vão realmente reportar a informação para o sistema de inventário estadual de resíduos e, por consequência, o nacional. Bom, outro item fundamental que a gente precisa entender aqui. Nós, no momento de falarmos de logística reversa, precisamos separar o que é resíduo do chão de fábrica do que é resíduo pós-consumo. O que quer dizer isso? O resíduo de chão de fábrica é aquele que você está produzindo no seu dia a dia um novo produto lá na tua fábrica, porém você tem a rebarba, tem a sobra, tem as perdas e tem a própria embalagem do seu consumo diário. Nós estamos falando aqui nesse momento sobre as embalagens pós-consumo que são disponibilizadas quando o seu produto novo vai ao mercado. Então, eu vendi tinta nova, essa tinta foi embalada, ou em embalagem plástica ou metálica e assim por diante. E aí, sobre esse contingente de vendas, ou seja, volume de vendas do ano anterior, eu tenho que, sim, cumprir a meta de logística reversa de embalagens pós-consumo. Então, é muito importante separar. Por quê? Em conversas com os empresários, às vezes eles acabam entendendo que
a coleta do seu resíduo do chão de fábrica é a logística reversa. E não, são coisas distintas. Uma coisa é o resíduo da sua fábrica no seu dia a dia. A outra é você recuperar aqueles resíduos recicláveis que estavam no meio ambiente, né, e poderiam e podem estar contaminando ali, por exemplo, a questão relacionada da saúde pública, do meio ambiente, da própria, né, imagem da cidade e assim por diante. Bom, muito importante, pessoal, entender que tanto as associações de catadores quanto os operadores, para participarem desse processo, eles também passam por uma homologação. O que quer dizer isso? Não só nos fins documentais e burocráticos, mas para verificar se eles têm condições de trabalho, né, para verificar se eles têm o alvará, né, são feitas visitas, são tiradas fotografias para também realmente verificar se aquela operação está sendo realizada em local salubre, né, para dar garantias de um bom desempenho, né, a ser considerado. Como eu citei, é muito importante também, né, a consideração do uso do MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos, nessas operações desde o início. Mesmo que inicialmente, né, o balizador, nesse primeiro período de 180 dias, seja cobrado a nota fiscal. Por quê? Porque se eu acostumo a balizar ou rastrear apenas pela nota fiscal, quando em 24 meses máximo eu precisar, conforme descreve o decreto, passar a usar o MTR, aí eu começo a ter, né, dificuldades, problemas. Por quê? Porque imagina um sistema de logística reversa próprio, individual, de uma grande companhia, por exemplo, onde você tenha várias coletas ao longo do dia. Então você terá vários MTRs. Imagina na associação de catadores, onde você tem vários recebimentos de materiais, várias coletas, da mesma forma. E a gente coloca esses mecanismos, esses entendimentos de maneira antecipada para justamente fortalecer esse nível de entendimento. Bom, outro ponto fundamental, a rastreabilidade. Por que a gente precisa da rastreabilidade? Porque a gente precisa entender a quantidade das embalagens, tanto em massas, quanto classificadas por tipologia, se papel, se plástico, se metal, para que a gente possa ter dados. Uma vez que tenhamos dados, tanto o setor produtivo quanto o governo poderão, sim, claro, gerar políticas públicas, como eu mencionei anteriormente. Bom, o certificado de crédito de reciclagem também, né, nos termos do decreto, ele serve para a comprovação da destinação da massa de resíduos recicláveis referentes ao ano anterior. Então, ele traz toda essa base, tudo quantitativo e, principalmente, pessoal, para onde foi esse material? Por quê? Porque nós estamos, né, nesse dado momento, num grande desafio da sociedade moderna, que é reciclar mais, reutilizar mais, transformar aquilo que é resíduo em matéria-prima ou novos produtos, por exemplo. E aí envolve todos esses atores, tanto no aspecto da logística reversa propriamente dita, quanto nas qualificações. Bom, outro ponto fundamental, é muito importante, né, cuidar da verificação desses resultados, porque periodicamente o Ministério do Meio Ambiente fará suas fiscalizações e essas informações, quando você acessa o IBAMA no que tange a área de transparência, área, né, de dados públicos, ele vai constar todas essas informações lá. Então, é muito importante que tenhamos esse início, esse aprendizado sobre o decreto 5683-R, né, como um balizador, porque daqui a pouco nós teremos decretos mais restritivos e específicos, tais como para medicamentos, para eletroeletrônicos e assim por diante.
Outro ponto a ser muito bem colocado é a união dos esforços, a cooperação e a sinergia de cada ente estruturante, cada ator, passando desde a fábrica, o importador, o distribuidor, o comerciante, os operadores, tanto associações quanto operador privado, né, a entidade gestora, os órgãos, né, de verificação. Por quê? Porque todos esses dados eles estão focados na estruturação de um inventário nacional macro que leve em consideração a finalização dos lixões a céu aberto. Não sei se é de conhecimento, mas no Brasil nós temos 5.570 municípios. São 5.570 cidades, pequenas, médias e grandes, e nós temos ainda 60% dessas cidades usando lixões a céu aberto. Ou seja, estamos gerando passivos ambientais e perdendo matéria-prima, além de ter uma baixíssima taxa de reciclagem de resíduos. E aí os órgãos licenciadores e competentes exigirão o cumprimento das determinações desse decreto. Portanto, esse trabalho de conscientização, de educação, de orientação, ele visa trazer clareza, trazer elucidação. As obrigações nesse decreto devem ser cumpridas sem a necessidade e independentemente de assinatura de termo. Christian, eu não formalizei nada, mas eu preciso me adequar porque o prazo é para todos. E o controle, ele advém da nota de venda do meu produto novo. Então, a Receita sabe tudo que nós vendemos como produto novo e, obviamente, ela reporta isso para a SEAMA, para o IEMA. Qualquer irregularidade identificada pela SEAMA na análise documental ocasionará notificação ou multa. E essas multas podem variar de R$50 a 50 milhões de reais. Então, mais uma vez reforçando, uma vez que a gente não cumpre, né, um ordenamento jurídico, principalmente no âmbito ambiental, nós poderemos incorrer nas penalidades previstas na Lei Federal 9.605 de crimes ambientais. Também não sei se é de conhecimento dos senhores, mas nós temos uma lei de crimes ambientais e ela é uma das leis mais pesadas que nós temos à disposição a nível nacional. Então, de maneira geral e de maneira relevante, né, nesse primeiro vídeo a gente quis fazer uma síntese, né, um resumo básico de como a minha companhia, seja pequena, média ou grande empresa, pode estabelecer e estruturar o atendimento à logística reversa de embalagens no estado do Espírito Santo. O que eu preciso saber, Christian? Primeiro é saber em qual segmento eu me encaixo. Eu sou fábrica? Eu sou importador? Eu sou distribuidor? Eu sou comerciante? Primeira coisa. Segundo, eu tenho dados da minha venda do ano anterior? Por quê? Essa prestação de contas ela ocorrerá anualmente. Então, estamos em 24, prestamos conta de 23. No ano de 2025 e assim sucessivamente, teremos que reportar anualmente esses dados. E aí entra aqui um item fundamental que tem a ver com os dados. Ou seja, as entidades gestoras, elas devem possuir um software anonimizado. O que é isso, Christian? É um software que, apesar de saber de onde veio o resíduo, né? Por exemplo, da associação, do operador, ou da central de recebimento, ou do PFX, no final das contas, será e deverá ser apresentado pelo menos uma vez no ano, junto à SEAMA, esses dados de forma anônima, mostrando o panorama que se tem no Estado, para mais uma vez reforçar a necessidade de pautas para políticas públicas.
Então é muito importante entender isso, por quê? Porque não só o metal, não só o papel, o plástico, o vidro, eles estarão sendo cobrados. Outros itens serão acrescentados, adicionados aqui nesse bolo. Por quê? Porque são necessários para termos um meio ambiente mais equilibrado. O meio ambiente agradece dessa forma. Então nós vimos aqui todos os atores, vimos como podemos, utilizar instrumentos do ordenamento jurídico para a implementação, como constituir, um termo de referência, o que vem a ser uma entidade gestora ou uma entidade representativa. Vimos também a necessidade da interação e integração entre catadores, nas suas associações, operadores privados e indústrias produtivas, distribuidoras, importadoras e comerciantes, e cada um na sua responsabilidade de fazer acontecer. E o melhor de tudo é que essa competência, por ser uma competência regional, local, permite que tenhamos o desenvolvimento de novos postos de trabalho, novas oportunidades de geração de renda, novas necessidades de industrialização local e, mais ainda, a valoração sobre um item que está presente na estratégia de economia circular do governo federal. Então, uma vez que nós realmente façamos a nossa parte enquanto atores, nós estaremos ajudando a fazer com que um resíduo passe a ser usado por outra indústria e assim sucessivamente numa cadeia virtuosa. E isso permite, sim, claro, novas divisas para o Estado, para as cidades. O que meu município ganha, Christian, com isso? Além dos impostos? Uma cidade limpa. Ele ganha cidadãos mais conscientes, ele alavanca, ele avança na Agenda 2030. O que a minha empresa, a minha companhia ganha, além, claro, de atender e cumprir a legislação? Ela aumenta o engajamento com o consumidor, ela melhora a reputação da sua companhia diante do mercado, independente se ela é uma sociedade anônima ou não. Imagina você ter uma companhia onde você tem resíduos, ao lado dessa empresa que não tenha dono. Então imagina você ter que provar que aquele resíduo não é seu. E o melhor de tudo, nós passamos a dar cada vez mais oportunidade de um resíduo que tem potencial de reciclagem, de reaproveitamento, dele se tornar novamente um produto, ser reinserido na indústria, para que possamos ter o desenvolvimento de novas tecnologias. Lembrando, esse decreto é um decreto um pouco mais até restritivo do que o decreto nacional. Ele foi balizado com base nas expertises e experiências que foram acompanhadas e experimentadas em São Paulo, no Rio, Mato Grosso, Minas e assim por diante. E ele traz um arcabouço focal, não de punição, mas justamente de prevenção, para eliminar um passivo futuro. E é muito importante a gente entender que quem faz primeiro, quem inicia primeiro, ele acaba bebendo água limpa, ou seja, o custo é menor, ele tem economia, ele pode qualificar melhor o seu consumidor. Então, existem várias vantagens de se fazer a adesão, de implementar o programa de logística reversa na sua empresa de forma não necessariamente antecipada, mas coerente com a necessidade e exigência da sociedade moderna. E quando a gente diz isso, é principalmente na necessidade de formar novos profissionais,
na área de logística reversa. A gente tem uma infinidade de profissionais que precisam, né, e podem ser especializados, e é esse que é o grande X da questão que a gente traz para vocês. A oportunidade de desenvolver esses profissionais que vocês já têm da área de meio ambiente, qualidade, compras, etc., nesse aspecto da logística reversa e economia circular no nosso curso mais avançado. Então eu trago para vocês essa orientação básica, né? Não vamos estender a mais que 1 hora para que também o conteúdo seja digerido da melhor forma possível. E aí, nesse curso você recebe o certificado de participação, bem como também, obviamente, o foco nas principais técnicas já usadas no mercado. Então, nós estamos falando de uma oportunidade de atender a regulamentação, eliminar os passivos ambientais e melhorar a reputação da companhia. Esse é o convite de atendimento a esse decreto. Mais uma vez agradeço e até a próxima, pessoal. Um grande abraço, hein?